O último rei demônio decide se selar por 1000 anos após ser derrotado pela humanidade, com a intenção de retornar para assim se vingar de todos, além de cumprir a promessa que fez a deusa Rosélia. Mas seu ritual acaba falhando e o nosso rei demônio retorna em seu antigo corpo humano, quando era conhecido como Herói Leonis. Nosso rei demônio acaba sendo resgatado por uma humana chamada Célia, que o leva até a escola Excalibur, que fica no 7º jardim de assalto, deixando Leonis impressionado com a evolução dos humanos. Mas antes vamos retornar a 6 anos atrás, quando o 3º jardim estava sendo atacado por diversos voids. Célia tenta acalmar Regina, falando que tudo ficaria bem, já que seu pai estava lutando ao lado de sua mãe e sua irmã, liderando o combate. Regina continua assustada porque tinha muitos vazios, mas Célia insiste que tudo ficaria bem, já que sua família nunca perdeu uma batalha antes. As explosões aumentam e a pequena Célia diz que quando recebesse sua espada sagrada ela lutaria ao lado da sua família. Elas conversam um pouco e percebendo que na verdade quem estava mais aflita seria Célia, que estava sendo consolada por Regina. E um tempo depois as portas se abrem, mostrando um cenário apocalíptico. Célia fica em choque ao descobrir que todos os 1000 espadachins sagrados foram eliminados, incluindo toda a sua família. Ela pede desculpas a Regina enquanto chorava, porque tinha dito que tudo ficaria bem, mas isso se tornou uma mentira. Elas se abraçam e retornamos até o presente, com elas chegando na cidade. Célia se lembra de tudo e diz que jamais iria mentir novamente. Leonis pergunta se aquilo era uma fortaleza e Regina confirma, e diz que também seria onde elas moravam e protegiam. Eles chegam na entrada onde Leonis estava impressionado que conseguiram construir uma ilha tão grande, mas na verdade isso seria uma mega plataforma que se movia pelo oceano e servia para atacar as colônias dos voids, como a linha de frente, e esta seria a missão desta cidade. Célia termina o seu relatório e diz que encontrou uma criança desertora que possuía uma espada sagrada, e por isso ela iria levá-lo até seu dormitório. Regina pergunta se a espada dele realmente despertou, e Célia diz que seu coração bondoso despertou uma espada sagrada que ele usou para curá-la. Regina diz que ele não parecia uma criança desertora comum, despertando a curiosidade de Leonis, que pergunta o que seria isso. Regina explica que era o nome dado a quem foi forçado a fugir da invasão dos voids, e a missão delas, além de proteger a cidade, seria procurar por desertores. E a partir de hoje Liu iria morar na Academia Excalibur, que era uma instituição de ensino e treinamento dos espadachins sagrados, onde todas as crianças que despertavam o poder da espada eram transferidos, e em troca o seu sustento era garantido. E se você quer despertar o poder da sua espada sagrada, é só deixar a sua inscrição e curtida. E me diz aí, qual poder você iria querer ter? Eu acho que eu queria ter o poder do relâmpago ou alguma coisinha relacionada. É um poder tão bom e mal valorizado, né? Mas enfim, bora pro que interessa. Regina se despede e diz que iria fazer compras pra depois retornar até o dormitório. Célia responde que mais tarde levaria Liu até lá e elas se despedem. Célia fala pra Liu usar a porta da direita, já que todos aqueles que vieram de fora pela primeira vez precisam passar por alguns exames antes de entrar na cidade. Ela pergunta se ele ficaria bem e Liu diz que estava tudo certo, então ela poderia o encontrar na saída. Mas o rei demônio vai até o banheiro indignado porque o seu plano era reconstruir o seu exército e exterminar a humanidade. Mas a civilização humana progrediu de forma avassaladora e ainda tinha aqueles monstros chamados de vazios. E além disso ele estava nessa forma repugnante. Liu invoca seus 2 servos, Blackas e Cherry, que saem de sua sombra dizendo que o sono deles de 1000 anos foi longo. Cherry olha surpresa pro seu Lorde, enquanto o lobo dizia que a aparência dele estava um pouco diferente. Leonis responde que falhou em seu ritual de reencarnação e acabou tomando a sua forma humana, quando ele era conhecido como o Herói Leonis, o Bravo. Cherry diz que sua aparência era muito fofa e Leonis pergunta se ela estava zombando dele. Ela diz que jamais faria isso e ele deixa isso de lado, já que tinha uma missão pra eles. Ele diz que este lugar era uma ilha artificial, criada pelos humanos e seria uma cidade fortificada móvel. E parecia que esta era a 7ª, então ainda tinham mais 6 dessas coisas por aí. Cherry pergunta como era possível eles terem criado algo assim, já que a força deles era inferior à de um semi-humano. E Liu responde que tudo estava diferente. O lobo até dá uma cheirada no mictório, concordando com ele, enquanto o rei demônio falava que eles tinham que analisar o poder militar da humanidade, começando suas pesquisas por esta ilha.
Aliás, a magia estava em declínio, então usá-la chamaria muita atenção. Charlie pergunta o que ele faria e Leonis diz que iria se infiltrar na escola de treinamento dos soldados humanos, já que este corpo inútil precisava de comida, roupa e abrigo, a deixando triste porque ela imaginou que iria cuidar de seu mestre de aparência fofa. Ele pergunta se ela falou algo e ela diz que não era nada. Liu se despede e eles entram em sua sombra novamente. Leonis vai em direção à porta e percebe que aquilo seria um ponto de verificação, enquanto um spray o desinfetava e o escaneava, liberando a passagem até um aparelho que mediu um nível de magia. E ao se aproximar do aparelho, ele começa a apitar com várias luzes vermelhas, fazendo Leonis dar um passo para trás e usar uma magia para ocultar o seu poder, conseguindo passar logo em seguida, onde uma máquina libera um cartão para ele, que Celia pega e tira uma foto para fazer sua reserva para o exame de espada sagrada de Liu. Ela diz que ele precisava registrar as características de sua espada sagrada, e quando o exame finalizasse, uma ID oficial seria emitida. Liu pensa sobre isso de espada sagrada e percebe que teria que se explicar. Celia diz para ele não ficar tão sério, já que isso era apenas uma formalidade. E aliás, este cartão era algo importante e servia para provar sua identidade, então ela iria guardar para ele. E antes de voltarem até o dormitório, ela decide mostrar a Academia Excalibur para Liu, que olha as pessoas andando na rua. Ele pergunta por que todos pareciam tão relaxados, mesmo esta sendo a linha de frente. Celia explica que os espadachins sagrados eram enviados para a linha de frente e o sétimo jardim de assalto nunca permitiu que os Voids invadissem, e por isso todos estavam tranquilos. Eles andam pela academia, onde Celia apresenta a torre onde ficava o centro militar. Liu diz que era impressionante e a garota fala que geralmente quem via esta torre pela primeira vez ficava mais surpreso, enquanto Liu se perguntava o que era isso, que era muito maior que sua antiga fortaleza. Mas deixando isso de lado, Celia começa o tour pela academia e Liu pergunta o pra que serviam as salas de danças e os grandes banheiros. E Celia explica que a espada sagrada era criada pelo coração do espadachim, e se sua mente estivesse cansada, você não poderia mostrar todo o seu potencial. E no início, o segundo jardim só tinha instalações de apoio ao treino militar, o que não parecia tão eficaz. Liu entende e eles continuam caminhando. Ela mostra onde seria feito o exame do dia seguinte, mas Celia acaba sentindo uma forte dor de cabeça. Liu pergunta o que tinha acontecido e ela diz que estava tudo bem e apenas precisava descansar um pouco para voltar a treinar, para assim receber a sua espada sagrada. Liu pensa que não fazia sentido uma garota que não possuía o poder de uma espada pertencer a esta escola de treinamento, enquanto algumas garotas diziam que ele era muito fofo, mas uma delas diz que a garota era ingênua e pergunta se uma criança como essa poderia se tornar o próximo rei demônio, deixando Liu aflito, mas não tinha como elas saberem sua verdadeira identidade. O garoto percebe que tinha mais meninas do que meninos na academia e Celia diz que era meio a meio, e ali tinha poucos meninos porque seria a seção do dormitório feminino. Mas Celia para por um momento, ficando séria ao ver um garoto se aproximando com 4 meninas. Celia diz que seu nome era Muzel Rudis, que pergunta se ela recebeu outro golpe no nome da família, indo em outra missão de investigação que ela não estava preparada. Celia se irrita e Liu percebe que eles não eram amigos. Ela chama Liu pra irem embora, mas Rudis se põe na frente, mandando ela esperar. Ele diz pra garota não ser fria e pergunta quem seria essa criança. Celia responde que ele não tinha nada a ver com os veteranos, fazendo ele dar risada. Ele diz que ela só reunia os desajustados e brincava pelo pelotão, e agora estava servindo de babá. Mas Celia diz que Liu seria um verdadeiro espadachim sagrado. Rudis diz pra garota parar com as piadas, enquanto Liu pensava que entendia o porquê ela o desprezava, mas ele só iria perdoar esse nível de desrespeito porque não queria se destacar. Rudis se aproxima de Celia e a convida para se juntar ao seu pelotão que estava no topo do ranking, porque desta forma ela não precisava se preocupar em ser expulsa, já que era de uma família de descendentes dos espadachins sagrados, mesmo não sendo capaz de manifestar sua própria espada. Liu entende que mesmo com a expectativa da sua linhagem, ela não conseguia demonstrar o seu poder, e Rudis volta a falar que ela poderia se juntar à sua coleção de brinquedos. Liu se pergunta se aquilo seria escravidão ou magia de controle mental, mas na verdade isso podia ser a espada sagrada do garoto, enquanto Rudis dizia que ela não iria precisar mais ir em missões perigosas. Mas Celia recusa a proposta, o irritando enquanto ela tentava ir embora, mas o garoto a segura pelos cabelos, deixando Liu furioso. Rudis pergunta o que ele queria e o garoto ativa sua magia, o deixando apavorado, e logo em seguida
dele cai de joelhos. Liu pergunta se o moço estava bem e se aproxima dele sussurrando que pessoas como ele nunca mais colocariam um dedo no belo cabelo de Célia. Rudis finalmente consegue se levantar e invoca sua espada sagrada, deixando Célia preocupada. Mas uma outra garota chamada Finny manda ele parar, já que o combate usando espadas sagradas era proibido. E além disso, ele não deveria estar no dormitório feminino, e se ele não saísse agora, ela iria enviar a gravação para a administração. Ele guarda sua espada e vai embora irritado, enquanto Liu pensava que não precisava se preocupar com aquilo, já que era um rei demônio generoso, mas tinha um limite pra tudo. Finny pergunta se ele seria o garoto que se abrigou nas ruínas. Ele diz que sim e se apresenta, e as orbes que estavam em volta da garota começam a analisá-lo. Liu percebe que esta deveria ser a espada sagrada da garota, notando que existiam espadas de diversas formas e poderes. Ela se apresenta como a responsável pela análise de inteligência do pelotão de Célia, e diz que iria providenciar um uniforme pra ele. Finny pergunta se Célia estava bem e ela diz que Liu a curou com o poder de sua espada sagrada. Finny sorri e pede desculpas por não ter conseguido participar da exploração por conta de uma análise que teve que terminar. Célia fica curiosa sobre que análise seria e Finny diz que tinha uma reação mágica em comum nesta área do mar, que ela ainda não sabia o que seria, mas a escola iria enviar uma equipe de elite para investigar. Célia acaba perdendo o equilíbrio e quase desmaia, e Liu nota que ela estava em seu limite. Finny fica preocupada, mas Célia diz que apenas precisava descansar, se despedindo da garota. E chegando no dormitório de sua equipe, que era bem antigo. Ela explica que as atribuições dos dormitórios eram feitas através do desempenho dos pelotões, que seria uma unidade tática de espadachins sagrados, já que a escola usava o sistema de meritocracia completo, e os pelotões com patentes mais altas eram colocados nos dormitórios mais novos. Eles vão até o quarto de Regina, que estava dormindo ao lado das compras, já que o poder da espada sagrada deixava o espadachim exausto, e por isso eles vão até o quarto de Célia. Liu pergunta se não seria um problema ele se mudar pro dormitório das meninas, mas Célia diz que não tinha problema, já que ele era uma criança. Mas Liu não tinha muita certeza sobre esse papo de criança, até porque ele tinha 1000 anos, né? Mas enfim, Célia diz que era ótimo relaxar em seu quarto e agora eles iriam tomar um banho, pra depois irem até a cafeteria. Ela começa a tirar a roupa e diz que ele podia ir pro banheiro primeiro, deixando o rei demônio com vergonha. Liu vai até o banheiro e tira o seu manto, enquanto Célia perguntava se depois que o exame da espada acabasse, ele poderia se juntar ao seu pelotão. Mas Leonis acaba espirrando e ela diz que depois eles poderiam conversar sobre isso. O garoto liga o chuveiro impressionado por achar que aquilo era um dispositivo mágico que aplicava magia de água e fogo. Ele pega o sabão e começa a passar na cabeça, falando que isso era uma magia delicada, além de ser avançada, e não conseguia acreditar que conseguia ajustar a temperatura da água livremente. Mas o rei demônio se assusta ao ver Célia no banheiro junto com ele. A menina até dá risada ao vê-lo com vergonha. Ela começa a ajudá-lo, o deixando com muita vergonha, enquanto ele pensava que talvez a ética deste lugar seria diferente do que ele estava acostumado. Célia volta no assunto anterior e diz que ele estava livre para escolher qual pelotão queria entrar, já que a espada de cura era preciosa, então com certeza os pelotões bem classificados iriam o desejar. E como ela não despertou a sua espada ainda, ele não teria um motivo para escolher o seu pelotão. Mas se não tivesse problema para ele, ela gostaria que eles fossem amigos. Liu pensa que ela era sincera sobre suas desvantagens e seria uma garota justa. Ele pergunta por que ela se esforçava tanto, já que não tinha uma espada sagrada, e talvez alguém poderia protegê-la. Mas Célia diz que isso não funcionaria, já que ela não queria apenas ser protegida, ela também queria lutar por ela mesma. Mas a garota acaba ficando sem energia e vai ao chão, falando que não conseguia. Bom, Liu toca em sua coxa e aquela flor surge novamente, deixando o olho da garota vermelho. Ela estende sua mão e Liu a puxa, abraçando e deixando ela sugar seu pescoço. Célia volta ao normal e pergunta por que fez isso, e Liu revela que na verdade ele mentiu sobre a magia de cura, já que ele não podia trazer uma vida perdida de volta. E na verdade, Rizélia, Rei Cristália, não estava mais viva. Trazendo o final do nosso segundo episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece de me dar aquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento, pra assim receber o próximo episódio. Valeu e até mais!